Olá novamente, pessoal! Então, finalmente eu terminei de ler A Guerra dos Tronos e eu já tava louca pra fazer essa resenha, porque eu já tenho ela pronta, escrita, já pro blog. Mas eu sei que muita gente gosta de ver os vídeos, prefere até ver os vídeos, então eu não queria postar a resenha escrita sem ter um vídeo lá pra acompanhar. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa a vocês por essa câmera, porque essa é a webcam do meu computador. Eu até tenho outra câmera ali, mas eu achei que a imagem dela ia ser melhor, mas não é. Então eu resolvi ficar com a câmera do notebook mesmo. Enfim, A Guerra dos Tronos é o primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, onde nós vemos um reino chamado Westeros, que era dividido em 7 reinos antigamente, mas agora está unificado em um único reino, com um único rei, e os que eram os reis antigamente agora são lords, incluindo o lord principal deste livro, que é o Lord Eddard Stark. A história dele gira em torno do poder do trono de ferro e o que as pessoas são capazes de fazer para conseguir esse trono. Tem muita traição, muita política, problema familiar, e é uma coisa de louco a trama desse livro. Eu não sou muito boa para tentar fazer uma sinopse. Eu posso dizer que o Eddard, que é do norte, de Winterfell, e a gente acompanha a história dele aqui, porque ele é chamado a ser mão do rei, que é alguém que ajuda o rei a governar, e ele meio que não teve escolha, porque o rei era amigo dele, muito amigo. Então ele se torna a nova mão do rei, e ele foi principalmente para investigar a morte da mão anterior, porque tem aquela coisa assim de que talvez ele tivesse sido assassinado e tal. Então ele foi investigar. A trama desse livro é totalmente louca. Tinha certos pontos em que eu lia e não entendia o que estava acontecendo, aí eu ficava pensando assim: meu Deus, eu devia ter entendido isso, por que eu não estou entendendo? Eu vou chegar no final, eu não vou saber nada. No comecinho, isso tudo era no comecinho, quando eu comecei a ver quanto que essa história era complexa, eu achava que eu não ia entender aquilo de jeito nenhum. Eu achava que eu ia chegar no meio e ia desistir porque eu não estava entendendo nada. Mas aí eu percebi que é só porque a trama é realmente muito detalhada e muito complexa, tem muita subtrama, é muita camada, é muito personagem, é muita coisa realmente, e a gente acha que não vai entender no começo. Quando você chega lá mais pro final, você vê que é tudo muito bem explicado, muito bem montado, muito bem juntado ali, então não precisa se preocupar com isso. Cada capítulo é o ponto de vista de um personagem diferente, e são muitos personagens mesmo. São 9 ou 10, mas aqui gira mais em torno da família Stark, que tem o Lord Eddard Stark, tem a esposa dele, a Catelyn, tem os filhos. Então aqui a gente vê mais a família Stark. E o que eu mais gostei aqui foi realmente os personagens, nem foi tanto a história, foi os personagens, porque eles são totalmente tridimensionais. Nenhum deles, não só os pontos de vista, mas nenhum dos personagens dessa série é totalmente alguma coisa só. Tipo, não dá pra escrever nenhum desses personagens com poucas linhas, porque são todos eles muito bem trabalhados, como se fossem pessoas de verdade. Eles erram, até os bonzinhos eles erram, eles fazem coisas ruins, eles são egoístas. É muito perfeito os personagens dele. Justamente o que me fez gostar muito dessa história foi os personagens, nem foi tanto a história em si, do trono e tal. Foi mais os personagens que são muito bem construídos, e eu sou apaixonada por personagens bem construídos. Tem um lado bom você ter tantos pontos de vista no livro, que é você ver a história por todos os ângulos possíveis. Você vê da pessoa dos bonzinhos, porque esse livro não tem bons e maus, como eu acabei de explicar ali atrás. Então, mas você vê o ponto de vista dos Stark lá, e tem o clã, que é supostamente o clã inimigo, que é o clã Lannister. Você tem a visão ali de dentro também através do Tyrion, que não é realmente mal, mas ele, afinal de contas, ele é da família Lannister. Então,
A parte boa de você ter tantos personagens assim é que você vê a história de todos os pontos que você imaginar. Mas isso também tem um lado ruim, que é o que me fez realmente demorar tanto para ler esse livro, porque são tantos pontos de vista que às vezes você estava lendo o capítulo lá bonitinho e você chegava no final dele com uma coisa assim muito emocionante acontecendo. Você tá lendo o capítulo e tá super empolgante, tem uma ação muito legal ali. E quando você chega no final, assim, tem aquele final super, sabe, que você fica tão empolgado, aí acaba o capítulo e começa outro capítulo com outra pessoa, do outro lado da história, numa calmaria toda, que nem sabe aquilo que estava acontecendo antes, que você estava super empolgado. E isso me irritava. Toda hora eu chegava no capítulo que eu estava simplesmente arrancando os cabelos e ele acabava e começava numa coisa totalmente diferente. Isso me irritou muito, mas parou depois. Foi só um meio, assim, mais ou menos, que teve muito disso. Meu personagem preferido foi o Tyrion e a Arya. Eu já falei sobre a Arya no blog. O Tyrion é o anão e ele é da casa Lannister. A casa Lannister é a casa malvadinha. Então, assim, mas ele, apesar de ser bem fiel à sua casa, ele discorda de muitas coisas que acontecem ali. E ele é totalmente sarcástico. Ele é a parte, assim, mais descontraída, eu vejo desse jeito. Porque ele é totalmente sarcástico, ele adora ficar tirando os personagens, porque ele é muito... As pessoas zombam muito dele porque ele é um anão. Ele não é um anão mágico, ele é um anão mesmo, normal. Então, as pessoas zoam ele muito e ele tenta levar isso da melhor maneira possível, mas ele se sente envergonhado. Então, assim, ele pra mim é um personagem perfeito, ele é maravilhoso, eu adoro ele. Eu gostei muito da tradução, apesar de terem traduzido nomes de lugares. Mas eu acho que se não tivessem traduzido ia ser complicado, porque, por exemplo, tem um lugar que chama dedos. Se colocassem fingers, a gente não ia entender por que se chama dedos, é porque são parecem dedos. Então, assim, eu gostei da tradução, eles não traduziram coisas que não deviam, como nomes das pessoas, eles só traduziram o nome de lugar, e eu achei isso muito bom pra história, pra gente que tá lendo. Eu adorei o modo como o tradutor traduziu o texto inteiro, eu achei que ficou muito bom mesmo, continuou sendo bem épico, não tirou o épico do livro. Então, gente, é isso, ficou pequenininha, mas é porque eu tô fazendo uma pressa também. Se vocês quiserem ver a versão maior, tá, o link tá aqui embaixo, tá lá no blog. E provavelmente tem alguma coisa que eu gostaria de ter comentado, mas esqueci. Então, vamos conversar e a gente discute aí sobre outras coisas que eu posso ter esquecido de mencionar aqui. Enfim, A Guerra dos Tronos é muito bom. Ele é totalmente épico. É complicado o suficiente para fazer ficar uma história bem legal, mas não tem nada fora do lugar. Tudo se encaixa no final. Então, você pode ficar despreocupado se você começar a ler e achar que não vai entender, porque você vai entender sim. Tenho certeza disso. Eu espero que tenham gostado então, gente. E a próxima resenha provavelmente vai ser O Nome do Vento. Não deve demorar muito a fazer. Muito obrigada por terem assistido e por terem paciência de me esperar ler esse enorme livro. Até a próxima. Tchau!